Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Você pode, por favor, aplaudir a Jesus neste momento? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Segundo Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1. Consegue colocar aqui no telão para a gente? Eu gostaria que a igreja, todos nós aqui, a gente pudesse ler juntos esse texto. Marcos, capítulo 2, versículo 1. Vamos ler juntos, meus irmãos? 1, 2, 3. E algum? Versículo 2. E logo? Versículo 3. Quero ter com ele conduzido no paralítico, trazido. 4. Por causa da acharam o leito verdadeiro. Versículo 5. E Jesus. 6. Está ali sentado. 7. 8. Logo em seu espírito, assim arrazoaram entre si, dizendo: por que arrazoais sobre essas coisas? 9. Dez. Doze. E você aplaude o nome de Jesus aí. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Primeiramente, é motivo de alegria estar aqui essa noite. Juntamente com vocês, quero agradecer ao nosso pastor Renan por essa oportunidade. Agradecer também aos pastores que estão ali embaixo, pastor Carlinhos, pastor Zé Romário, pastora Cida. Pastor Zé Romário e pastor Carlinhos estavam brincando ali comigo, falando que só estava ventando para mim, que o tanto que eu estava tremendo ali, estavam me zoando um pouquinho, né? Faz parte. Irmãos, vamos ao texto. Acabamos de ler uma passagem muito conhecida por todos nós. Uma passagem que já ouvimos na escola bíblica dominical. Já escutamos em vários cultos, como esse de quinta-feira, culto de domingo, em outras igrejas. E aqui, esse texto vai nos informar que Jesus, mais uma vez, estava em Cafarnaum. E o ministério de Jesus, ele é marcado porque Jesus, ele não escolhia nenhum lugar para poder pregar e ministrar a palavra. Teve algumas oportunidades que Jesus ministrou dentro de um barco. Outras oportunidades, Jesus também ministrou na beira da praia.
Outras oportunidades, Jesus também ministrou dentro de sinagogas, no pátio e também no templo. E o texto vai nos informar que Jesus mais uma vez está voltando para Cafarnaum, para uma casa. A multidão que acompanhava Jesus era uma multidão muito mesclada, de pessoas que tinham muita informação e pessoas que não tinham tanto conhecimento. Mas Jesus, ele era assim tão incrível que ele conseguia fazer uma mensagem profunda que as pessoas entendiam de uma maneira simples. Jesus tinha vários sermões que ele dizia de uma maneira tão profunda que todos que estavam ali conseguiam compreender perfeitamente aquilo que ele estava tentando dizer. Todas as mensagens de Jesus, ela veio com o fundamento de anunciar o reino e mudança de vida. Isso eu acho lindo em Jesus, porque ele não perdia tempo tentando mensurar outras coisas, ele falava sobre o reino de Deus. E o texto vai nos informar que Jesus volta para Cafarnaum, e dentro dessa casa onde ele estava ministrando, havia uma grande multidão, porque essa multidão sempre seguia Jesus. Aonde Jesus estava, algum milagre acontecia. Aonde Jesus estava, havia transformação de vida. Aonde Jesus estava, alguém andava, um cego ia ver. Então todas as pessoas, elas gostavam de estar perto de Jesus, porque estar perto de Jesus era sinônimo de milagre, cura, transformação. E o texto, ele é muito direto em nos informar que a casa estava cheia. Mas 4 amigos levam um paralítico até este lugar onde Jesus estava, e observando que a casa estava cheia, eles tomam uma atitude, eles têm uma visão. Se não dá para poder entrar pela porta, pela janela, eles olharam para cima e viu que conseguiam cavar um buraco no teto para que pudessem descer esse paralítico. Fizeram isso. Jesus, vendo a atitude desses 4 amigos, dessas 4 pessoas, que a Bíblia não vai citar o nome deles nem do paralítico, Jesus consegue ver uma grande fé em todos eles. O texto vai dizer que Jesus, vendo fé, se alegra em ver a atitude desses 4 amigos em relação ao paralítico. De uma maneira muito direta, o texto também informa que Jesus já opera um milagre. Olha para o paralítico e diz: levanta e anda. Mas as pessoas que estavam ali, de uma maneira muito ruim, começam em seu coração a dizer palavras negativas sobre aquele milagre. E Jesus, sabendo e conhecendo o pensamento e o coração, Jesus vai disponibilizar uma palavra de repreensão a eles, dizendo: por que vocês falam tão coisas? Por que vocês pensam desse jeito, traduzindo para o nosso tempo? Por que vocês acham essas coisas? O que é mais fácil dizer? Perdoados estão seus pecados? Ou levanta, toma sua cama e siga? O texto informa que Jesus, de uma maneira muito enérgica, vai dizer: para que todos vocês consigam entender que o Filho do Homem também veio nesta terra para poder perdoar pecados, para poder também liberar palavras de cura. Eu vou dizer as 2 palavras para esse coxo: levanta e anda, e perdoados estão os seus pecados. De maneira nenhuma ali Cristo queria ter um debate com eles, não. Jesus, naquele momento, ele se posicionou e mostrou quem era Deus naquele momento. Não que ele precisasse provar nada para ninguém, mas como o coração daquelas pessoas estavam ali, daqueles escribas, e eles professavam um sentimento tão ruim, Jesus liberou essa palavra. Esse texto, ele me proporcionou algumas lições, eu queria compartilhar com vocês. A primeira lição é: projetos de Deus começam da parte de cima. Projetos de Deus, eles começam da parte de cima. Talvez você entrou aqui nessa quinta-feira profética, precisando receber uma palavra da parte de Deus. Você veio aqui que você já não aguenta mais passar por algumas situações. Talvez você está aqui nessa noite
entregando alguém da sua família. Talvez você está aqui pensando em abrir uma empresa daqui a alguns dias. Talvez você entrou aqui com uma dubiedade de pensamento incrível, sem entender mais nada do que está acontecendo na sua vida. Talvez você está precisando de uma porta de emprego e você está aqui esta noite. Projetos que vêm do seu coração precisam começar primeiro com a permissão de Deus. Como fazemos isso? Orando a Deus, buscando a Deus, santificando a Deus, entregando o nosso pensamento a Deus, entregando o nosso coração a Deus. Antes de você dar o primeiro passo, você tem que dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, o Senhor pode ir por mim? Senhor, o Senhor pode ir na frente? O Senhor pode abrir esta porta? Que eu tenho certeza, querido, que todas as vezes que a gente colocar os nossos problemas e projetos na mão de Deus, Ele vai fazer alguma coisa. Ele se encarrega por si próprio de evitar que você se frustre. Ele se encarrega por si próprio de evitar que você passe por alguma situação que não é para você poder passar. Projetos que começam com a permissão de Deus são projetos de sucesso. Projetos que começam no altar de Deus são projetos de sucesso. Projetos que começam, que quando Deus libera uma palavra para o seu coração e você entende que é Deus que está falando, a probabilidade de dar certo é muito grande. A maioria das vezes que nós quebramos a cara, que a gente quer tomar decisões por a gente mesmo, todos nós sabemos. Se você parar um pouquinho para poder raciocinar, você vai lembrar de alguma coisa que você fez sem a permissão de Deus e não deu certo. Primeira lição: projetos de Deus começam da parte de cima. Segunda lição: o que estamos fazendo aonde Deus nos colocou. O que você está fazendo para poder proclamar o reino de Deus onde Deus te colocou? Talvez você orou, pediu a Deus uma porta de emprego, uma faculdade. Você pediu aquela porta tão sonhada. O que você e eu estamos fazendo onde Deus nos colocou? Será que estamos proclamando a palavra de Deus? Aqueles 4 amigos, sabendo que Jesus estavam ali naquela casa, eles decidiram fazer algo totalmente diferente que ninguém ali pensou em fazer. O que você está fazendo onde Deus te colocou? Você precisa sair daqui entendendo isso, que aonde você está não é porque você é bom, porque você é bonito, porque você estudou muito, não. Você tem um propósito onde você está. Deus te chamou para alguma coisa naquele lugar onde você está. E geralmente, quando acontece alguns problemas no lugar onde a gente está, às vezes a gente se esconde para poder não mostrar o que Deus quer que a gente faça naquele lugar. Tem pessoas no seu trabalho esperando que você levante as suas mãos e faça uma oração por ela. Tem pessoas na sua faculdade, na sua escola, que estão esperando que você levante as suas mãos e faça uma oração por ela. Deus não te colocou neste ambiente, Deus não te colocou nesse espaço para você ser mais um, não. Deus te colocou lá para você poder ser o diferencial. Qual é a ideia que você está tendo para poder proclamar a palavra de Deus no ambiente onde você está? Deus não te colocou lá para poder ser um boneco, não. Você é filho, você é sacerdote, você faz parte do reino de Deus. O que você está fazendo para poder mudar o ambiente onde você está? Terceira lição: a multidão não pode nos parar. Perceba que o texto vai dizer que os escribas que estavam ali, pastor Zé Romário, pessoas que eram detentoras da palavra de Deus. Olha só que coisa. Pessoas que conheciam as escrituras, pessoas que achavam ter muito Deus, começaram a reclamar que Jesus estava fazendo um milagre. A multidão não pode parar você, querido. As palavras das pessoas, talvez aqui dentro, para você não pode te parar. As palavras das pessoas da sua família, palavras negativas, não podem te parar. Talvez você tenha errado algumas vezes, como eu já errei, e não decidiu parar. E às vezes a vergonha te impede de fazer algumas coisas. O complexo consegue te aprisionar. A depressão consegue te segurar, que você não consegue mais
ser útil para aquilo que Deus te chamou, mas há poder no nome de Jesus. A multidão jamais vai poder te parar, os seus problemas não vão te parar, os seus erros não vão te parar. Aquilo que o inferno tentou fazer contra a sua vida hoje não pode te parar. O WhatsApp não pode te parar, as palavras negativas não podem te parar, o montinho contra você não pode te parar. Talvez você errou, talvez você caiu, mas existe um Jesus que está aqui nessa noite, de braços abertos, te esperando para que você volte. A multidão não pode te parar. Quarta lição: quando as portas de baixo estão fechadas, as portas dos céus estão abertas. Quando as portas de baixo estão fechadas, as portas dos céus sempre estarão abertas. Hoje nós teremos livre acesso a Jesus Cristo. Deu ruim aqui embaixo, dobre o seu joelho. Aonde você estiver, levante as suas mãos, entregue ao Senhor. Mas de Castro não é fácil, de Castro é difícil, eu sei que é. Esperar nunca foi fácil. Entender a vontade de Deus, pastora Cida, nunca foi fácil, nunca foi fácil. Mas é preciso. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e sempre será agradável. Talvez hoje a gente não entende o que Deus está fazendo agora, mas amanhã você vai glorificar o Senhor e dizer: Senhor, louvado seja o seu nome. Porque se o Senhor tivesse me deixado entrar naquela porta, eu não estaria aqui. Se o Senhor tivesse permitido eu fazer isso, hein, Senhor, hoje eu não estaria aqui. Todas as vezes que as portas de baixo estiverem fechadas, as portas dos céus vão estar abertas. É melhor ter amigos do que ter fama. Encontra na Bíblia o nome desses 4 amigos. Eu não achei. Não sei se em algum livro tem, pastores, mas eu nunca ouvi falar o nome desses 4 amigos. Que possamos ter amigos que nos aproximam para Deus. Que possamos ter amigos que no momento difícil vai pegar o telefone, vai te ligar, vai dizer: calma, acalma o seu coração. Que possamos ter amigos que no momento difícil vai estender as mãos para você e vai te ajudar a encontrar Jesus, vai te ajudar a ter Jesus. Perceba comigo, o mesmo culto para todos, a mesma reunião para todos, mas uma atitude totalmente diferente de todos. O mesmo culto, a mesma reunião, mas uma atitude totalmente diferente. Ana teve uma atitude diferente. Quando ela entendeu o que precisava ser feito e entregou ao Senhor, ela teve um milagre. A mulher do fluxo de sangue, ela teve uma atitude diferente. Uma mulher que pela cultura era impura, uma mulher que não poderia estar ali, uma mulher que estava lutando contra o tempo porque poderia morrer, uma mulher que estava lutando contra a multidão, mas decidiu se lançar, em se arrastar e em tocar nas vestes de Jesus para poder ser curada. Uma atitude diferente que você precisa tomar para você poder levar o seu milagre para a sua vida. Zaqueu teve uma atitude diferente, ouviu Jesus falar e desceu rapidamente e reconheceu o pecado. O ladrão que estava do lado de Jesus, ele teve uma atitude diferente no seu último segundo, e Jesus esteve com ele no paraíso no mesmo dia. A Bíblia vai dizer que Jesus vira para ele e fala assim: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Todas as vezes que temos uma atitude diferente num ambiente como esse, querido,
Você vai viver coisas extraordinárias na parte de Deus. Não deixe que um culto como uma quinta-feira qualquer, normal, que você saia do seu trabalho cansado, ou você trabalhou em casa, você fez comida, cuidou de criança, você chegou do trabalho, às vezes a gente vem, entra por ali, se joga nessa cadeira, fica quieto, olhando, e sai da mesma forma. Não. Tem uma atitude diferente. Entenda que Jesus está aqui. Quando vamos na direção de Jesus, o milagre é certo. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Feche seus olhos, por favor. Primeiro ato que vamos fazer aqui neste momento, rapidamente, você vai falar com Deus. Você não pode sair daqui sem tomar uma atitude diferente. Você vai dizer para Deus aí o que você precisa. Você vai ter uma atitude totalmente diferente agora neste momento. Agora é você e Deus. Se você quer ficar com seus olhos abertos, se você não quer se ligar com Deus, aí é com você e Deus. Mas fala para Ele aí: Senhor, eu preciso tomar esta atitude, porque eu preciso voltar para casa totalmente diferente. Eu preciso pisar naquele quintal, naquela casa, naquele condomínio. Eu preciso pisar com uma atitude totalmente diferente. Eu preciso chegar naquele lugar e proclamar a sua presença. Fala para Deus aí neste momento. Fala para Deus neste momento. Fala para Deus neste momento, Pai. É você e Deus neste momento aí. Fala para Ele.